E aí pessoal, eu me chamo Lucas Gonzaga e hoje eu vou estar apresentando para vocês como é que foi a minha participação na Royal ICT Competition, também explicar um pouco sobre o que é a Royal ICT Competition e eu vou passar aqui, vamos falar, os tópicos que a gente vai discutir hoje é justamente o que é essa Royal ICT Competition, como participar, o porquê participar e eu vou contar um pouco de como foi minha experiência lá na China. Primeiramente, a gente tem 3 trilhas na competição hoje em dia aqui no Brasil, que é a de Computing, que foi pela qual eu participei, que o tema que ele aborda é o sistema operacional, né, o Operational System ali, OS, que é justamente o OpenEuler, que foi essa parte que eu fiquei. O OpenEuler é baseado no CentOS, é um Linux, então, assim, boa parte dos conhecimentos de Linux vai servir para cá, não precisa, são poucas coisas específicas que eles vão cobrar, mas de forma geral é bom dar uma estudada e eu vou já passar para vocês por onde eu estudei e como estudar. O banco de dados, que é justamente o OpenEuler, eles seguem essa temática de Open alguma coisa e geralmente são nomes de grandes matemáticos. Então o OpenEuler é o banco de dados deles, que lembra muito Postgres, enfim, é baseado na SQL. E a arquitetura de hardware, que é mais focada nas etapas, nas provas teóricas, é mais focada só no processador. Já na prática ele engloba um pouco mais de assunto, mas também é bem tranquilo. Já as outras áreas eu não posso falar tão a fundo o que seria, porque eu não cheguei a participar, mas a gente tem Cloud, que dentro de Cloud vai ter Big Data e AI serviços. Esses serviços são serviços da Huawei, então eles vão cobrar principalmente prova teórica, perguntar qual é o nome de tal serviço, vai falar que tal serviço faz tal coisa, aí vai entrar questões de múltipla escolha, VOF, questão single choice, né, uma escolha só. E a gente tem a parte de network, que seria redes, que aí já entra a parte de Datacom, WLAN, Security e DCN. Aí sobre isso aí realmente eu não tenho nem um pouco de familiaridade. Cloud eu ainda cheguei a mexer porque Computing aborda muito desse... O Computing acaba englobando tanto Cloud como Network. Assim como Cloud também acaba pegando um pouco de Network e Computing, as 3 áreas elas se misturam. E eu coloquei aí uma opinião minha, nessa ordem que está aí, foi justamente que eu considero sendo mais difícil, tanto que Computing é um dos que tem menos inscrições, pelo menos aqui no Brasil, então é um pouco menos concorrido, porque justamente o conteúdo eu acho muito denso, e acaba que engloba os outros dois, então você vai estudar o que os outros dois estudam e um pouquinho a mais. Pelo menos é isso que eu vejo, assim, não vou falar sendo certeza. E a última ali, isoladinho ali no cantinho que eu coloquei, é o Innovation, que aí basta, para fazer Innovation, basta você apresentar uma solução com tecnologia da Huawei, e geralmente eles pedem alguma coisa voltada a esqueci. Mas é uma ideia inovadora que seja para a sociedade, que seja também acessibilidade ou sustentabilidade, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Então, trazendo uma pegada mais sustentável ou até mesmo de acessibilidade, o pessoal gosta bastante de abordar dispositivos para cegos, surdos, enfim, pessoas com deficiência tanto visual, auditiva, ou de fala ou deficiência física. É algo que eles gostam bastante de trabalhar nisso. Então, trazendo essas soluções com a pegada de inovação, você submete lá, eu não sei exatamente como é que funciona essa etapa, como é que funciona a trilha de Innovation em si, porque Network Cloud Computing é prova e prova. Innovation são apresentações, se não me engano são pitches que tem que enviar em tal data. Então é algo que já dá para trabalhar um pouco antes e já dá para ter um pouco mais de tranquilidade, né? Já Cloud Computing e Network é lá na hora, é na prova, seja o que Deus quiser, não tem muito como prever. Innovation tem as questões das perguntas que podem fazer, blá blá blá, mas já você tendo conhecimento do que você fez, dá pra desenrolar legal. Agora eu vou falar um pouco sobre as 4 fases. Então, só voltando aqui para mencionar uma coisa, trilhas da competição são essas 4 hoje em dia. O Brasil nesse ano, agora de 2025, levou uma de cada. Então o Brasil foi bem representado, a gente ganhou, os 4 ganharam pódio. Mas eles já estão com algumas novas trilhas na competição que funcionaram só na China, mas eles pretendem trazer para o resto do mundo, que é AI Ascend, que seria o uso de inteligência artificial mais puxada para a IA deles lá, que é o Pangu.
Também tem a trilha de programação, que envolve mais o HarmonyOS, que é o sistema operacional deles, que está sendo difundido aí, já tem para televisão, para celular, para computador, enfim, eles estão querendo fazer em tudo quanto é dispositivo rodem um HarmonyOS. A Huawei, por si própria, é uma empresa que tenta muito não depender de ninguém. Então eles têm própria IA, eles têm própria linguagem de programação, eles têm tudo, eles têm algo autoritário. E boa parte, assim, o que não é um produto, né, acaba virando código open source, que no caso do sistema operacional, o OpenOiler, ele teve uma desassociação. Voltando aqui para a questão das fases, hoje em dia a gente tem 4 fases. Esse daí da esquerda, essa fotinha sou eu. A gente tem a fase preliminar, nacional, Latam e global. Eu vou falar um pouquinho de cada. A preliminar você faz online, de onde quer que você esteja. É uma prova teórica, aí são 60 questões em 60 minutos. É dividida entre essas questões, algumas são múltipla escolha, algumas são de marcar e outras são VOF. Não tem nenhuma aberta, então pode parecer muito, um minuto por questão, mas dá tempo, é ok, não é tão puxado assim não. Apesar de parecer, na verdade é bastante puxado, não vou mentir, mas é viável, não é coisa de outro mundo. Aí diante disso, dessa prova, eles vão acabar tirando a média das 3 maiores notas de cada instituição. Ou seja, cada instituição, vamos supor, tem o Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Tocantins, do Brasil todo. Eles pegam os 3 estudantes com maiores notas de cada instituição e vão montar um ranking das 5 melhores instituições. Faz uma média entre os 3 de cada instituição e aí vai ser a média da instituição. Aí pega e coloca num ranking, as 5 melhores instituições passam para a fase nacional, que geralmente 99% das vezes vai acontecer em São Paulo. Ano passado foi algo fora da curva que aconteceu no Rio, mas próximo ano vai acontecer em São Paulo de novo, porque a logística é bem mais fácil para eles, enfim. E aí a gente tem a nossa prova nacional, que como eu falei, em São Paulo, geralmente em algum hotel. Ano retrasado foi no Hilton, eu participei já 2 vezes da nacional. Ano passado eu tinha 16 anos, esse ano eu já fui com 17 da nacional. E, enfim, é uma prova teórica, 90 questões, 90 minutos, já com aquela equipe formada. Então os 3 alunos da instituição viajam junto com o professor. Às vezes vai algum representante também da instituição, mas geralmente é os 3 alunos e o professor. E vão para fazer essa prova teórica em equipe, que só os 3 alunos podem responder. O professor vai só para acompanhar mesmo, não faz muita coisa lá não. Assim, não voltada na prova. Eles têm uns encontros, algumas coisas do tipo com o pessoal da Huawei, mas voltada à prova é só os 3 alunos. Aí, 1 minuto por questão também segue o mesmo padrão, só que agora com 3 alunos, né? Só que continua sendo só um notebook. Então vai ser 3 mentes para pensar uma questão ao mesmo tempo, mas não pode, por exemplo, se alguém quiser, eu vou começar de trás para frente e eu começo de frente para trás. Não, os dois vão ter que ler a mesma questão porque vai ter que responder na mesma máquina. Então, e aí segue o mesmo modelo das questões. Prova teórica também, com múltipla escolha, single choice e verdadeiro ou falso. Passando disso, a gente vai para a etapa Latam, que é onde vai acontecer uma prova teórica mais uma prova prática. Essa prova teórica, salvo engano, também são 90 questões em 2 horas. Então, ou eu não lembro agora se foi em 2 horas ou se foi em 90 minutos. Eu acredito que segue o mesmo padrão. Eu não me lembro direito, mas acho que eu errei aqui. Enfim, aí tem também a prova prática, que é feita em 4 horas. Então, a prova teórica é feita pela manhã. Os 3 alunos na própria instituição tem que estar juntos, os 3. Então, liga o notebook, uma câmera, entra numa sala lá, tem que se gravar, abrir o microfone e tudo, e vão fazer a prova teórica. Não pode ter barulho, não pode ter nada, não pode ter intervenção de ninguém. E essa prova teórica, como eu falei, são 90 questões em 1h30, se eu não me engano. Ali tá errado, eu coloquei aqui em 2 horas. Daí a gente vai ter essa prova prática, que é em 4 horas, que já é pela parte da tarde, essa teórica é pela manhã. E na prova prática segue a mesma metodologia, os 3 no mesmo lugar, câmera ligada, microfone ligado, numa reunião com algum fiscal. E daí é prova prática, eles mandam um PDF, não um PDF, mas a gente vai acessar o site deles, que é o Huawei Talent. Vai ter uma sessão lá, eles vão mandar um link.
que é onde tem todos os requisitos que a gente tem que cumprir. Então, eu não tenho aqui, mas são questões, por exemplo, no meu caso de compute, né? Configure um servidor para rodar o Apache. Aí eles dão um tutorialzinho do que eles querem que eu tire print e do que eu tenho que fazer. Não dão comando, nem dão nada, mas eles dão a ideia do que eles querem. Aí, finalizando essa prova prática, em questão de 2 semanas, eu acho, sai o resultado. E aí já é para global. Vamos passar 5 instituições da América Latina em cada trilha. Então vão ser 5 instituições de Innovation, 5 instituições de Computing, Cloud e Network. E não necessariamente é um de cada país, né? Como são só 5, a América Latina tem mais de 13 países. Então, porque a América do Sul, se não me engano, são 13, né? E tem ainda tem o México e o pessoal ali da América Central. Então, acaba que é bastante país, mas só passa 5 de cada trilha. Então, o Brasil esse ano, como eu falei, ele conseguiu passar nas 4 trilhas. A gente ficou em Network, o pessoal ficou em primeiro. Em Computing, que foi a gente ficou em segundo. Innovation, se eu não me engano, ficou em terceiro. Alguma coisa assim. E Cloud eu não lembro. Enfim, aí prova global, etapa global. Aí etapa global é bem mais tranquilo que a nacional, bem mais tranquilo que a Latam. Assim, não é bem mais tranquilo que a Latam não. Mas é bem mais tranquilo que a nacional no quesito de... A gente chega lá, geralmente a gente passa... Geralmente não, esse último ano a gente passou uma semana na China. Então a gente saiu aqui na sexta-feira, voltamos na outra segunda. Então a gente passou um bom tempo aí, mais de uma semana, né? 10 dias quase. Só que aí acho que uns 4, 3 dias é só em aeroporto/avião. Enfim, mas lá na etapa global o Brasil ficou muito bem hospedado, a gente ficou no hotel à parte, a gente teve bastante visita, tanto visita de questão de cultura, a gente conheceu a cultura da China, a gente foi para espetáculo, teatro, parque ecológico, enfim. Tudo que a gente podia ter ido a gente foi, tudo custeado pela Huawei, a gente não gastou R$1 do nosso bolso. Então, é uma experiência assim, fora a competição, eu acredito que a questão... falando um pouco de premiação, na nacional ganha... varia entre as colocações e também de ano em ano muda, mas é em cerca aí de uns 10 mil a 20 mil a equipe. Então, é por aí. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, depende de ano por ano. Na Latam a gente supostamente é para ganhar um voucher da Amazon, que a gente só recebe mais pro final do ano, então eu ainda não recebi o meu. Na Global você ganha experiência e medalha também, né? E todo o conhecimento e a viagem. Então não tem premiação em dinheiro, mas sim toda essa questão de reconhecimento, blá 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 blá. Então é muito massa a Global. De todas as premiações eu acho que a Global, assim, pra quem tá começando agora, eu acho que a Global é a mais interessante, porque vai ser onde você vai poder ganhar um reconhecimento, conhecer outro país, ver como é que são as pessoas, novas culturas, enfim, conhecer gente de todos países do mundo, quase 80 países foi esse ano, se eu não me engano, um pouco mais de 80. Então essa viagem que a gente teve foi espetacular, não tinha nenhum defeito, os restaurantes que a gente foram eram espetaculares, a gente foi em restaurante turco, chinês, foi uma experiência única e ímpar, assim, que eu pretendo voltar mais vezes. Agora, como participar, eu vou falar, acabou que tampou um pouco ali a Academia Huawei, né, mas eu vou falar brevemente como participar. Basicamente, eles têm o site, que é o Huawei Talent. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que entra, mas basicamente você vai vir aqui no... vai registrar, né, pra quem não tem uma conta. Vai criar a sua conta aqui, vai dar alguns dados. Eu recomendo registrar por e-mail. Então ele vai ter alguma opção aqui que é Register by e-mail. Aqui na esquerda, pronto. Aí cria sua conta aqui, coloca o e-mail, recebe um código, senha, blá blá blá. Entrando, vocês vão vir para essa tela. Vocês vão vir para essa tela aqui, que vai ter essa aba aqui, Varsity Competition Finals. Aqui vai ter meu nome, para quem quiser dar uma olhada nos competidores do ano passado. Só tem o nome mesmo e ainda é um pouco rasurado o nome, só mostra o primeiro nome e a inicial do segundo. Mas de qualquer forma, o site é bem completo. Aqui tem vários treinamentos, então você pode, gratuitos, por aqui que a gente estuda geralmente não, sempre. A gente vai ter aí
os cursos de HCIA, HCIP e HCIE, além dos cursos avulsos, mas esses 3 que eu mencionei são os níveis de certificação da Huawei. Então a gente tem o Associate, que é o mais básico, e a gente tem o HCIP, que é o de Professional, eu não lembro se é Professional ou se é Professor. E tem o HCIE, que é Expert, que já é o cara que está assim, no nível mais top da Huawei. Então, essas certificações são pagas, mas tem como conseguir voucher através das academias Huawei, que eu já vou explicar o que são. E aqui a gente pode fazer tanto os cursos quanto a certificação também é feita pela plataforma, o agendamento. E também ali em cima, se você ver, ó, tem o ICT Competition, que é a área da competição. Aí lá dá pra gente ver todo o material de estudo, que aí a pessoa que quiser competir vai ter uma aba lá que é Learning Space, se não me engano, que é espaço de aprendizado, que vai ter todos os vídeos, videoaulas, os cursos, o caminho que eles recomendam a gente seguir para poder chegar na competição, enfim. Então, basicamente vai criar uma conta no Huawei Talent, tem que ter uma matrícula vinculada a alguma instituição de ensino do ensino superior. Não ensino superior, acho que o médio já dá certo. E tem que estar vinculado a alguma academia Huawei. Então eu conheço gente que pegou uma matrícula através de curso de extensão. Também tem gente que faz matrícula via EAD e conversa com o professor da academia só para registrar ele, associar ele, que é um processo. Aí você pode perguntar como é que faz, mas basicamente vai ali no símbolozinho do usuário aqui e vai ter uma parte de My Information, aí clica em My Information, tem um botão de Student Association, que é para se associar a uma academia. Com tudo isso feito, com a matrícula associada a alguma academia Huawei. A academia Huawei, eu esqueci de falar, são laboratórios da Huawei espalhados pelo Brasil, as ICT Academies, que tem, acho que, não sei quais os estados exatamente, mas boa parte dos estados tem. E se não tiver, pode fazer isso aí que eu falei, que é conversar ir atrás do contato de algum professor que é de uma academia Huawei e pedir para ele vincular você. E com isso, você já pode participar da competição. Tem que só aguardar abrir as inscrições, que geralmente é no final do ano, então lá para outubro, novembro, dezembro, abrem as inscrições, qualquer pessoa pode se inscrever. É gratuito, não tem que pagar nada, enfim, é super tranquilo o processo. É só ali em SG Competition. Na época que as inscrições estiver aberta, vai aparecer ali um botãozinho de se inscrever. Daí é só esperar as datas da prova preliminar. E é isso. Acho que não tem muito curiosidade, muitas dúvidas sobre isso não. Aí agora o porquê, motivos para participar, né? A gente tem tudo isso que eu já falei aqui, que é o reconhecimento. O conhecimento fica um pouco meio estranho, né? Reconhecimento e conhecimento do lado a lado. Mas é porque o que eu digo com reconhecimento por exemplo, eu sou um aluno do médio que recebi vários nãos durante minha carreira e foi muito comum. Ninguém sabia quem era eu, né? Até nesse momento aí, que foi onde eu me dediquei e decidi que eu ia erguer uma medalha, que eu ia conseguir alguma coisa, então eu realmente estudei. A gente teve um treinamento durante o Taplatam e foram os próprios chineses que deram, que eles, enfim, lá era eles acabavam de dar aula lá, era 5 da manhã, então eles passavam, e aqui a gente ia das 11 às 18, então era 7 horas de treinamento. Pra eles era bastante puxado, pra gente era também, né, porque 7 horas direto sem descansar estudando é osso, mas ainda mais na frente da tela e aprendendo um negócio super wow, com prática, então era bastante corrido. Mas pra eles era pior ainda, que era um horário de madrugada. Enfim, então com isso eu ganhei todo esse reconhecimento. A gente saiu em jornal, conversa com palestras, conversa com o ministro, blá 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 blá. É bastante interessante para se autodivulgar e também para conhecer novas pessoas, fazer novos contatos. A questão do conhecimento, nessa foto aí, esse cara, eu esqueci o nome dele, mas ele apresentou pra gente as soluções da Huawei lá num dos prédios da Huawei. A Huawei tem 16 campos só no centro de Shenzhen, então são 16 hectares. 16 hectares não, perdão, 16 quadras, mas talvez até passe de 16 hectares, se eu não me engano. Porque é enorme, assim, são estruturas muito belas. Tem o campus da Huawei, que eles tentam imitar a Europa, então onde eles faziam o P&D lá era pesquisa e desenvolvimento, né? É onde o dono da Huawei, ele criou toda uma estrutura simulando a Europa, então tem algumas, por exemplo, lá tem a biblioteca também real da
Nacional da França, a Biblioteca Nacional da França também é real. Tem diversas esculturas, é muito bonito. Eu não coloquei nenhuma foto aqui, mas enfim, a questão do networking, que eu acho que foi o mais valioso de toda essa competição. Eu conheci esse pessoal aqui da Costa Rica, Argentina. Eu pensava que eu ia ter toda uma rivalidade com os argentinos, mas não, eles foram super receptivos, foram super gente boa comigo, me receberam muito bem. A gente foi para algumas festas também pós-competição, então é bastante interessante, é muito massa, é uma experiência única. Conhecer pessoas novas, pessoas que eu posso até futuramente trabalhar, quem sabe. Conhecer a pró-reitora da minha instituição, que, assim, eu já conheci de vista, mas conhecer ela pessoalmente e conviver com ela durante alguns dias, eu percebi que ela é uma pessoa incrível. E eu vou aproveitar até aqui para deixar uns agradecimentos a todo mundo a minha equipe, o meu professor, a pró-reitora, o reitor da instituição, todo esse pessoal, que foi fundamental para toda essa conquista. E, assim, pra mim, eu ainda sou do ensino médio, tô acabando agrotécnico. Pra mim foi uma baita experiência e eu acredito que soma bastante, tanto pra minha vida curricular quanto também acadêmica. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Se gostaram do vídeo, dê um joinha aí, se inscreva no canal, comenta alguma coisa. Eu deixei aqui meu LinkedIn pra quem quiser dar uma olhada, quem quiser acompanhar um pouco de como é que foi tudo isso. Eu não esqueci de deixar meu Instagram aqui, mas é a vida, né? Aí, esse aqui foi a gente lá. Foi um evento que teve agora, a premiação. O meu professor ganhou o título de Most Valuable Instructor, que é o instrutor mais valioso, né? Traduzindo ao pé da letra. Esse pratinho aqui não é pra bater um rango, não. Foi um prato que eles deram lá, graças ao MVI também. E as 3 medalhas minha e do aluno, do menino da minha equipe, do meu outro professor, e teve um aluno que faltou, que é esse cara aqui. Mas, a pró-reitora aqui, eu. Aqui foi a equipe, o pessoal de Tocantins, super gente boa também. Acho que foi o pessoal que eu mais me aproximei de todo mundo lá da viagem. Eles foram o que mais fiquei com eles. Esses 2 aqui, ó. Esses 3, na verdade. O Walter, que é um cara muito incrível. O Paulo e a Heloise. São pessoas fantásticas. Eu não sei nem se eu podia estar colocando a foto desse pessoal todo aqui, mas eu coloquei porque sim. E aqui a gente foi tirar foto. Tem uma mini Europazinha também da China, não da Huawei. Aqui eu citei foi da Huawei. Mas tem essa aqui também da China, que tem o Museu do Louvre, tem como é que é? A Torre Eiffel também. É um espaço muito massa. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado aí por todos que ficaram aqui e por todos que me conhecem e participaram de toda essa trajetória. E eu incentivo a todos os alunos, tanto do ensino médio quanto do superior, independente do curso que você faça, a tentar se inscrever na Huawei. Se não combinar muito com o que tu gosta, a parte de computing, network, cloud, pode ir pro Innovation, que aí é só bolar alguma solução. Enfim, eu espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!